Você sabe o que é um transgênico? Alô galerinha, bem-vindos à última aula do Professor Guerra antes do Enem de 2015. E hoje nós vamos falar sobre transgênicos. Sabe o que são transgênicos? Organismos geneticamente modificados? Os transgênicos são organismos que receberam genes de outros organismos, de outras espécies. Nós não estamos falando aqui do caso de recombinação de alelos ou coisa assim. Nós estamos falando de pegar um gene de uma bactéria, por exemplo, e botar em uma planta, pegar o gene de um fungo e botar num animal e coisas assim. Ou mesmo de um animal de uma espécie e colocar em um animal de outra espécie. Não tem nada que impeça uma bactéria de uma espécie e botar em outra espécie. Isso aí, o critério que vai definir o que é um transgênico é aquele organismo que recebeu um gene de uma outra espécie que não a dele. Você pode pensar, eu já vi isso em algum lugar. E você deve ter visto isso quando você deve ter estudado bactérias. Isso é muito comum em procariotos e em alguns eucariotos mais basais. Essa transferência de genes através de plasmídios. Mas essa transferência horizontal que a gente chama de genes é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Você mesmo, ser humano, tem cerca de 145 genes que vieram de outros organismos, principalmente através de vírus, e é uma história, ao longo de toda a nossa história evolutiva, é uma coisa meio complicada que não vem ao caso a gente falar agora, porque o que entra em pauta quando a gente fala de transgênicos não são esses organismos que receberam por transferência horizontal natural. Os transgênicos de que a gente está falando são os transgênicos engendrados pelo homem, aqueles que foram desenhados para ter um determinado propósito. Transgênicos são bons ou transgênicos são ruins? Você deve ter visto, ou não, um vídeo daquele cientista, aquele astrofísico americano Neil deGrasse Tyson, falando a respeito dos transgênicos. I don't have a problem with that because we've been doing that for tens of thousands of years. So chill out. Ele argumenta ali que os transgênicos causam um fuzuê muito grande porque são uma novidade na ciência. Ele defende os transgênicos dizendo que existem transgênicos há milhares de anos, desde que o ser humano começou a domesticar as plantas e os animais e foi modificando. Pausa nesse momento aí. Vamos levar em conta, eu gosto muito do Neil deGrasse Tyson, ele é muito legal, ele fez aquele série muito legal do Cosmos e tal. Mas ele está começando a pisar um pouco fora do terreno dele e está começando a falar besteira. Essa modificação que vem acontecendo realmente desde que o ser humano começou a domesticar plantas e animais, isso é chamado, como ele mesmo falou no vídeo, seleção artificial. E a seleção artificial não inclui você pegar um gene de um organismo e jogar em outro organismo, e jogar em outra espécie. Isso significa você pegar alterações que já existem. Ninguém induziu modificação nenhuma, as modificações já existiam, elas surgem naturalmente por mutações naturais e você seleciona, tá? Quando você pensar nesse tipo de modificação, você pensa em Darwin. As modificações já existem e você escolheu aquelas que te interessaram. No caso, não é uma seleção natural, porque não aconteceu na natureza, isso é uma seleção artificial, porque foi servindo aos propósitos do homem. Isso é uma coisa ruim? Não, na maior parte das vezes não é uma coisa ruim. Você escolheu, através de selecionar os melhores cães para pastoreio, você selecionou alguns e aí no final das contas surgiram as raças, tipo o pastor alemão. Você selecionou uma vaca que dá mais leite, aí você tem uma vaca leiteira, selecionou o milho maior, selecionou a fruta mais gostosa. Isso aí nunca fez problema nenhum, exceto mais recentemente com grandes plantações. Isso pode causar aí uma perda de biodiversidade e também não é o foco da nossa aula de hoje. Esse argumento de que sempre foi feito seleção, etc., é um argumento falso. Isso aí não serve no caso dos transgênicos. A transgenia envolve você pegar um gene de uma espécie e botar em outra espécie, e isso nunca tinha sido feito antes. Transgênicos são bons ou transgênicos são ruins? Transgênicos não são bons ou ruins em si mesmo. Isso faz a gente lembrar daquele filósofo alemão, Immanuel Kant, que dizia que as coisas não são boas ou ruins por elas próprias. Depende muito do uso que se faz. Tá? Você pode pegar
um gene, por exemplo, da insulina humana, botar numa bactéria e cultivar essa bactéria para você produzir insulina em laboratório. Isso é uma coisa boa. Você pode ter uma produção em larga escala de insulina, isso vai ajudar milhares de diabéticos pelo mundo afora. Você pode pegar um gene, por exemplo, da luciferina, uma proteína que faz as substâncias, né, brilharem, fluorescente, mas você pode botar isso num peixe e fazer um peixe que brilha. E aí não é um caso de um transgênico que não é bom, não é ruim, não é droga nenhuma. Você faz um peixe que brilha, vai fazer o que com isso? Agora, nessa mesma linha, né, o mesmo argumento que as coisas não são boas, não são ruins por si próprias, é o mesmo argumento as armas também. As armas não matam pessoas, quem mata pessoas são outras pessoas. Tá? Do mesmo jeito, o transgênico não é ruim, o ruim é o que se faz com ele. O problema é que as pessoas matam pessoas, e aí você fornece armas para as pessoas e elas matam muito mais. O grande problema dos transgênicos é que quem faz muitos transgênicos que afetam a sua vida todo dia são grandes empresas do ramo do agronegócio, como por exemplo a Monsanto. E o interesse da Monsanto não é o seu melhor interesse. O interesse da Monsanto é ganhar dinheiro e se a sua saúde, o seu bem-estar, se o mundo inteiro, que interessa a gente ganhar dinheiro. Existe uma variedade, por exemplo, de transgênicos que são resistentes a agrotóxicos. Olha que legal, você pode plantar bastante, você pode encharcar a sua plantação com agrotóxico e aí você não vai ter nenhum prejuízo, o agrotóxico não vai afetar a sua plantação. Você pode colher bastante e vai vender bastante, a sua produtividade vai ser bastante alta e você vai ter bastante lucro com isso. O grande problema é, você está encharcando a sua plantação com agrotóxico e aí você vai vender uma colheita cheia de agrotóxico e as pessoas vão comer muito agrotóxico, que não por acaso é o principal tempero da salada do brasileiro. Segundo argumento é que você está usando esse agrotóxico todo em excesso e ele está matando todos os insetos que vivem na plantação. E nem todos os insetos da plantação são insetos praga. Existem muitos insetos que são importantes para a própria polinização e existem insetos também que vivem às margens da plantação, que vivem nas matas e visitam ocasionalmente a plantação. E aí você está afetando também os insetos da mata que visitam ocasionalmente a plantação e não tem nada a ver com a plantação, exceto o fato de que foram lá e morreram por conta disso. Terceiro argumento, você está enchendo o solo com agrotóxico, isso é ruim, tanto para o lençol freático, que vai levar esse agrotóxico todo e vai cair na água, e vai cair no rio, e vai cair em toda parte. E é ruim também para o próprio produtor que está envenenando o próprio solo. Você pode usar, por exemplo, para evitar esse problema, uma variedade de transgênico que seja, sei lá, resistente a insetos. Existem várias plantas que produzem em si próprias um inseticida biológico. Tá? A própria planta mata um inseto praga. Olha que legal, agora você pode plantar, você vai gastar menos com agrotóxico, as pessoas não vão consumir esse agrotóxico e aí você, do mesmo jeito, vai se livrar dos insetos e vai poder vender bastante. O que também é ruim, porque você vai estar matando não só os insetos praga, como também aqueles insetos que a gente já falou antes, principalmente os insetos polinizadores. Você vai causar uma redução de biodiversidade e você vai causar uma redução na população de polinizadores, o que vai afetar a sua própria produção. Porque sem a polinização, sem esse serviço ecológico, você não tem o cruzamento entre as plantas e você não vai gerar novas sementes. Houve um caso muito interessante em que uma população de borboletas nos Estados Unidos estava morrendo por conta do pólen de uma planta que tinha essa característica transgênica, essa característica inseticida transgênica. Isso aí faz a gente lembrar de uma outra coisa. Pólen é um troço muito fácil de dispersar. Você pode contaminar as plantações dos vizinhos usando esse pólen, que simplesmente é carregado sem nenhum controle. Você não tem como dizer para onde o pólen vai, para onde o pólen não vai. Ele simplesmente vai. E aí você pode perder muito facilmente o controle sobre essa plantação transgênica. Você pode levar essa característica para plantas selvagens, para plantas que estão aí
né, não modificadas. Não digo selvagens, mas não modificadas. Pensando nisso, alguns pesquisadores desenvolveram algumas variedades que são letais. A semente é letal, a semente não germina. Olha que legal, agora eu tenho um pólen que você poliniza, um pólen transgênico lá da sua planta transgênica, você poliniza uma outra planta e se por acaso sair do controle, esse pólen transgênico vai dar origem, né, depois de cruzado, etc., vai dar origem a uma semente que não germina. E aí você não tem o perigo de sair disseminando. Olha que legal, você não vai disseminar esse transgênico por aí. Por outro lado, a semente não germina. Olha só o que você está fazendo com a plantação do vizinho. O vizinho está lá com a plantação livre de transgênicos dele, está plantando, veio o pólen transgênico e o cara fez um monte de sementes, o cara acha que vai plantar essas sementes e vai dar origem a novas plantas. E não vai, porque essas sementes são letais. Essas sementes têm letalidade embutida, elas não vão germinar, e aí o cara perdeu tudo. Se os transgênicos podem ser usados de uma maneira tão ruim, como é que é liberado tanto assim? Como é que pode? Como é que é tão plantado? A principal explicação está no poder que o dinheiro do agronegócio tem. O agronegócio, essas empresas Monsanto, os próprios produtores interessados no próprio ganho, eles influenciam os legisladores, da bancada do agronegócio, etc., através de lobby. Tá? Eles vão e compram essas decisões, compram esses legisladores, seja através de doação para campanha ou através de outros meios menos lícitos, e aí você tem esses legisladores, esses deputados, por exemplo, aprovando leis, como a que retira dos rótulos o símbolo de transgênico. Você agora não sabe qual é o alimento que você pode comprar que não tenha transgênico, você não pode mais evitar os alimentos que são transgênicos. Bom, você não pode evitar porque eles estão em toda parte, mas você não pode dar preferência, por exemplo, a marcas que não utilizam colheitas transgênicas, porque agora nenhum dos rótulos vai mais ter aquele símbolozinho avisando você que aquele produto é de origem transgênica. Então é isso aí, galerinha, eu vou ficando por aqui. Queria mandar um abraço pro pessoal do Rumo, pro pessoal do Superação e pro meu amigo Mazei. Não se esquece, dá sua caneta preta pro Enem, de curtir aqui o vídeo, de curtir a página no Facebook. Se você quiser olhar, ainda temos aqui a resolução das questões do Enem de 2014. Nós temos aqui os vídeos de ecologia e, se você quiser relaxar, o vídeo aqui do Bob Esponja, que já foi questão de vestibular. É isso aí, galerinha. Até a próxima.